Amigos, boa tarde. Como é que estão? Como é que estão nesse sábado? Animados? Hoje nós vamos ter aqui uma live com a presença do Dr. Manuel Lobato. O Dr. Manuel Lobato vai estar aqui conosco falando um pouco sobre inquérito policial, sobre o inquérito aqui em Portugal, melhor dizendo. Já o Dr. Manuel vai estar entrando. Muito boa tarde, Kelly. Seja bem-vinda. Nós vamos estar aqui falando hoje sobre o inquérito, a instrução criminal aqui em Portugal. E o Dr. Manuel Lobato é um advogado aqui em Portugal. Ele advoga nessa área penal, então ele vai trazer aqui muita informação relevante para a gente, muita curiosidade, muita coisa bacana. Vai ser bem interessante. Eu sempre acho que esse quadro aqui está torto, sempre acho. Não sei se ele está, se é efeito da câmera, mas acho que agora ele está certo. Então vamos esperar um pouquinho, que o nosso amigo Dr. Manuel Lobato vai estar entrando aqui hoje para falar sobre instrução criminal, que é uma área que o doutor domina. Ele é um advogado criminalista já há bastante tempo, bem experiente na área, bem atuante, e ele está com curso, ele vai falar um pouco também sobre o curso dele, eu acho bem interessante, então vai ser muito proveitoso. Olha, o doutor Manuel entrou, vamos recebê-lo. Dr. Manuel Lobato, nos dando a honra aí da sua presença. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde, doutor Manuel. Como é que estamos? Tudo bem? Boa tarde, consegue me ver? Consegue me ouvir bem? Alto e claro, perfeitamente. Tá ótimo. Olhe, Som e imagem. desde já é um prazer inenarrável debater esse tema consigo. Saiba que você é um profissional e, sobretudo, um ser humano com o qual eu tenho todo o respeito e a admiração. Portanto, é sempre bom estar com você, compartilhar de algum momento dessa tarde, para nós trocarmos ideias, para nós agregarmos o nosso conhecimento em volta do mundo jurídico. Portanto, muito obrigado, doutor, por me receber. E, quando quiser, podemos começar. Desde já. Olha, diga. Eu quero agradecer as suas palavras, porque assim, receber elogios do professor Manuel Lobato não é para qualquer um. Então, eu quero aqui desfrutar um pouquinho mais desse momento. Quero agradecer aí a sua amizade, o seu companheirismo, a sua ética, seu profissionalismo. E eu tenho certeza que hoje aqui o tema que vai ser debatido e a forma como ela vai ser passada vai ser realmente enriquecedor, não só para mim, mas para todo mundo que estiver participando, os doutores que estão entrando, quiserem também fazer perguntas, quiserem estar comentando, fiquem à vontade, porque esse momento aqui, na verdade, doutor Manuel, é um momento nosso, né? É um momento dos advogados aqui, é um sábado entre colegas, não é isso? E se a gente, assim, eu ia fazer já um pedido, assim, como a live também vai ficar salva no IGTV, caso eventualmente algum colega não lhe conheça, que só fizesse uma breve apresentação sua, contasse um pouquinho da sua história, né? Tem brasileiros também, advogados que estão no Brasil querendo vir para Portugal, se puder fazer um preâmbulozinho dessa trajetória também seria interessante. Sim, sim. Bom, meu nome é Manuel Lobato, eu sou advogado, pós-graduado, especialista em criminologia e investigação criminal. Na verdade, desde pequeno, eu sempre tive muita facilidade em me comunicar. E, portanto, na verdade, eu tive uma inspiração de um tio que já se foi, saudoso Dr. Arnaldo Lopes de Paula, que Deus o tenha, foi um dos maiores advogados criminalistas da minha região, que é Belém do Pará. Portanto, como fui criado com ele e, sobretudo, inspirado no Dr. Arnaldo Lopes, eu decidi seguir os seus passos. E, portanto, que bacana. Decidi me tornar advogado e, posteriormente, tentar
cada vez mais me especializar na área criminal. E, portanto, através de uma oportunidade, decidi vir a Portugal e decidi tentar, através dos laços de sangue que eu tenho com ele e, sobretudo, dos elos intangíveis de amor e de todo o sentimento que eu tenho por ele, prosseguir o legado dele na área criminal. E decidi estudar cada vez mais e me especializar. E hoje eu faço mentorias na área de penal e processo penal, com o condão de auxiliar os colegas brasileiros e outros profissionais da área jurídica que ainda não tenham tanta intimidade, que ainda não tenham tanto acesso a esse conteúdo e tanta prática. Portanto, estamos aqui para ajudar, para auxiliar e, é claro, se precisarem, contem comigo. Mês que vem eu estou a lançar o curso de instrução, que na verdade é uma fase processual importantíssima, embora seja facultativa. Então, basicamente é isso. Se os colegas sentirem à vontade para fazer perguntas, fiquem à vontade, ok? Aqui o nosso espaço é bastante democrático. E eu quero testemunhar que o doutor falou aí que ajuda os colegas, auxilia, e eu sou uma testemunha viva disso. Diversas vezes eu já me socorri ao doutor Manuel, né? Doutor Manuel, estou com uma dúvida aqui, não tem solução. Aí o doutor fala assim, não, tem sim, a solução é essa, é essa, é essa. Sempre seu brilhantismo, seu carinho, sua tranquilidade, sempre nos direcionando. Eu, no que puder ajudar, sempre estou por aqui. E, na verdade, é um princípio cristão. Ajudar, amar o próximo. Portanto, não é meramente uma questão profissional. Infelizmente, no mundo em que vivemos, cada um tem que fazer sua parte. O mundo já é obscuro. Portanto, que nós sejamos gotas de amor que possa adoçar esse mundo tão amargo. Rapaz, muito bacana, doutor, parabéns. Então, nesse embalo, nesse espírito aí, vamos então começar a falar um pouco sobre o tema aqui da nossa live, que já tem bastante gente, já tem bastantes colegas aí comentando, entrando. Então, a gente podia começar falando o seguinte: o seu curso é sobre instrução criminal, correto? Sim, senhor. Como o doutor falou, instrução criminal é uma das fases do processo. É uma fase que vem, para quem não entende nada de direito penal português. Essa fase é a primeira fase, é a segunda fase, é a última fase? Como é que a gente colocaria, em que momento ocorre a instrução criminal? Ok. Antes de falarmos sobre a instrução especial, precisamos fazer breves comentários acerca de todas as fases que o processo penal abarca. Na verdade, o processo penal, ao todo, abarca 5 fases processuais: inquérito, instrução, julgamento, recursos e execução. A instrução, ela se encontra na segunda etapa, ou seja, após o inquérito. Desde já, como eu vos disse anteriormente, a instrução se trata de uma fase facultativa. E, portanto, como se trata de uma fase facultativa, o arguido, através do seu procurador ou do seu defensor oficioso, irá ponderar se há essa necessidade ou não de requerer instrução processual. Entretanto, diante disso, uma vez que a fase de instrução é a segunda fase do processo penal, temos que analisar em que condições ela poderia caber. Vejamos. Há o inquérito. O objetivo do inquérito é recolher indícios de crime e de quem foi o seu autor. Ao final deste inquérito, vamos ter um despacho de encerramento do inquérito. Esse despacho é proferido pelo Ministério Público. E daí, vamos imaginar que se trata de um crime público. Há o despacho do Ministério Público e o Ministério Público entende que ali há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Portanto, há um despacho de arquivamento que, porventura, ocasionou em uma acusação pública. Acusou o arguido por um crime, na crença de que há indícios. É bom recordar que, na verdade,
Esses indícios se tratam, como o próprio nome já diz, de prova meramente indiciária. Não quer dizer que efetivamente o arguido venha a ser acusado com base nessas provas. Até mesmo porque, para uma acusação ter validade e para haver uma sentença de condenação, as provas produzidas no inquérito, por força do princípio da imediação, devem ser corroboradas com as provas que forem produzidas na fase de julgamento. Mas isso é outro tema. Vamos tratar agora só da questão da instrução. Portanto, despacho de encerramento do inquérito, despacho de acusação. Imaginemos que o arguido discorda desse despacho de acusação, que o arguido entende que no caso dele não há em nenhum momento indícios. Portanto, ele pode, nesse caso, requerer a abertura de instrução com o escopo primordial de discutir esses indícios, a veracidade ou não desses indícios. Se ele conseguir comprovar isso através do requerimento de abertura de instrução e convencer o juiz de instrução, que é o juiz de instrução, que é a autoridade judiciária competente para apreciar o requerimento de abertura de instrução, se ele conseguir comprovar que ali não há indícios, ele pode ter uma decisão de não pronúncia e, com isto, evitar que vá para julgamento. Portanto, a fase de instrução, embora facultativa, trata-se de uma fase de incomensurável importância. Porque, vejamos, diante de determinado processo, se o nosso arguido for inocente, ou mesmo se não for, mas se a polícia, se a autoridade judiciária, nomeadamente o Ministério Público e órgãos de polícia criminal, não fizerem o inquérito de forma diligente, podemos evitar que o arguido não vá para julgamento já na fase de instrução. E, portanto, se trataria de uma vitória muito importante, tanto para o cliente quanto para nós. É por isso que, na nossa mentoria, nós tentamos sempre auxiliar a teoria com a prática, porque há determinadas situações que nós só conseguimos vislumbrar na prática. E, portanto, a instrução, como todo e qualquer outro instituto processual penal, ela abarca suas peculiaridades. Como bem sabemos, há 3 modalidades de crime em Portugal: crime público, semipúblico e o crime particular. Nos casos dos crimes públicos e semipúblicos, o Ministério Público ele tem a competência para poder deduzir a acusação pública. Nos crimes particulares, não. Nos crimes particulares, após o encerramento do inquérito, o Ministério Público notifica o assistente, porque esses crimes particulares eles só podem ser processados mediante a habilitação como assistente do processo, notifica o assistente para deduzir a acusação particular. Quando esta acusação particular é deduzida, esta é equivalente a uma acusação pública e, portanto, ela deve ter todos os requisitos do artigo 283 do CPP, que são os requisitos da acusação pública. E, portanto, após a dedução da acusação pública, o arguido ele poderá requerer a abertura de instrução sobre essa acusação pública. Portanto, a abertura de instrução pode ser requerida tanto em um crime público, semipúblico, quanto no crime particular. A abertura de instrução, ela só não é admissível nos processos especiais. Ou seja, processo sumário, sumaríssimo e processo abreviado. Isto por quê? Porque nos processos especiais, basicamente não há inquérito. E uma vez não havendo inquérito, não há
nada que vá se discutir numa eventual fase de instrução. Afinal, como eu disse anteriormente, a instrução ela objetiva discutir prova indiciária. Em suma, diante do que tratamos aqui, já podemos concluir que a abertura de instrução é uma fase facultativa, é a segunda fase do processo penal, pode ser requerida tanto pelo arguido quanto pelo assistente, e essa questão do assistente eu trato desde já, certo? E, portanto, podemos concluir que temos o prazo de 20 dias após a dedução da acusação ou arquivamento do inquérito para poder requerer a abertura de instrução. Em que circunstância a abertura de instrução seria admissível para um assistente? Ora, vejamos. O assistente ele é nada mais do que um auxiliar do Ministério Público. E, como tal, o assistente ele pode recorrer de todos os despachos que lhe afetem. Ora, imaginemos que o nosso cliente foi vítima de um crime de burla. O nosso cliente está queixa, inicia-se o inquérito e, ao final do inquérito, o Ministério Público profere um despacho de arquivamento. Despacho de arquivamento esse que nós entendemos indevido, uma vez que há testemunhas, há prova documental, há todo o bojo probatório e indiciário produzido que possa consubstanciar em uma dedução de acusação. E, portanto, uma vez que o Ministério Público arquivou, nós podemos requerer a abertura de instrução. Para quê? Para informar ao juiz de instrução: Excelência, diante das provas X, Y, Z, há indícios suficientes e, portanto, esses indícios têm o condão de subalternar o arguido ao julgamento. Portanto, profira o despacho de pronúncia. Assim sendo, o arguido, o assistente também tem essa legitimidade. Então, doutor, deixa eu fazer aqui uma rápida intervenção. Então, o requerimento para a instrução, seja pelo arguido, que aqui em Portugal é o réu, seja pelo assistente, que no Brasil seria como se assistente de acusação, tanto um quanto o outro visa, pelo arguido, tanto como pelo outro, visa uma certa modificação do despacho de encerramento da fase de inquérito. Que no Brasil, né, que no Brasil seria o relatório do delegado da autoridade de polícia, né? Mas aqui em Portugal não é a autoridade policial que conduz o inquérito, é o MP. Então seria exatamente para tentar reverter esse despacho de encerramento do inquérito. Seria isso? Exatamente, doutor. O Ministério Público ele tem a atribuição de conduzir o inquérito. Portanto, nós chamamos de que ele é o chefe do inquérito. E nos crimes públicos e semipúblicos, o Ministério Público ele tem a incumbência ou de arquivar o inquérito ou de deduzir a acusação pública. Portanto, nos processos em que há a habilitação de assistente, o assistente, se tiver um arquivamento de inquérito desfavorável, ele pode requerer a abertura de instrução para que o arguido seja pronunciado pelos crimes que contenha, que sejam indiciados no inquérito, e mais, se o assistente entender que a classificação jurídica atribuída pelo Ministério Público foi equivocada, o assistente também pode discutir isso perante o juiz de instrução. E como eu sou mais advogado de defesa, eu vou agora levar esta situação ao arguido e elucidar ainda mais a importância de manejarmos esta fase processual.
Imagine que você é advogado do arguido. E imagine que o Ministério Público conduziu um inquérito policial com base em um determinado crime. Crime este que seja grave. Crime este que possa abarcar meios de prova, como quebra do sigilo telefônico, como busca e apreensão, como localização celular, etc, 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 etc. Esses meios de prova são os meios de prova mais invasivos à nossa intimidade, à nossa vida privada. Portanto, o inquérito contém quebra do sigilo telefônico, busca e apreensões, etc, etc, etc. Inquérito este que foi conduzido com base neste crime mais grave. Agora vamos imaginar que o Ministério Público profere o despacho de encerramento do inquérito e acusa o arguido por este crime mais grave. E o senhor, como advogado diligente, vai se debruçar acerca do conteúdo daquele inquérito e vai concluir que, na verdade, não se trata de um crime mais grave. Se trata de um crime mais leve. Imaginemos, não se trata de violência doméstica. Se trata de ofensa à integridade física. E, se você requerer a abertura de instrução para discutir essa qualificação jurídica e conseguir a desclassificação de um crime mais grave para um crime menos grave, crime menos grave este, que não abarca todo esse meio de prova invasivo. Aí o senhor vai conseguir, além de submeter o arguido a julgamento por um crime mais grave, vai poder anular todos esses meios de prova que indevidamente foram produzidos no inquérito. Produção essa que foi feita mediante uma prognose equivocada acerca da qualificação jurídica dos fatos. Ou seja, advogar é como jogar xadrez, né? A gente tem que estar sempre calculando aqui os movimentos para poder, em prol, é claro, do interesse do nosso cliente. Doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Existe prazo para eu requerer a instrução? Sim, houve o despacho de encerramento do inquérito. Qual o prazo que o arguido tem? Qual o prazo que o assistente tem? Tanto o assistente quanto o arguido tem 20 dias para requerer a abertura de instrução. Portanto, a abertura de instrução está prevista no artigo 286 do Código de Processo Penal e seguintes. E, basicamente, a filosofia deste artigo, ele nos diz que a instrução tem a finalidade de submeter o arguido ou não a julgamento. E, portanto, eu poderia resumir aqui a finalidade da instrução em 3. São 3 finalidades. Discutir a prova indiciária, ou seja, demonstrar que não há prova indiciária para o arguido ser submetido ao julgamento. Conseguir a desclassificação jurídica de um crime para o outro e, com isso, requerer as demais consequências legais, como nulidade de prova, incompetência do tribunal, eventualmente uma prescrição, se houver, e a abertura de instrução, consoante a orientação jurisprudencial dominante, também serve para requerer a suspensão provisória do processo. Isto tudo sob a ótica do arguido. Na ótica do assistente, a instrução tem uma finalidade inversa. Por exemplo, se eu sou assistente, ou seja, advogado do ofendido, e o Ministério Público arquiva o inquérito, eu vou requerer a abertura de instrução para que o arguido vá a julgamento. Ou então para que o arguido se submeta a julgamento por um crime mais grave. Aí já é a ideia inversa da instrução. Ou seja, a finalidade da instrução basicamente vai depender da posição processual em que o senhor ocupa.
São dois lados da mesma moeda, não é verdade? Exatamente, exatamente. Em um você vai tentar melhorar a situação do arguido e no outro você vai tentar agravar a situação do arguido, dependendo de onde você esteja. Exatamente. Mas, doutor, também existem dois outros institutos, que é a intervenção hierárquica, né? E a abertura de instrução. O senhor podia falar um pouquinho sobre isso também? Claro. Foi bom a ordem cronológica desse nosso debate, por quê? Porque para nós compreendermos a intervenção hierárquica, antes nós devemos compreender a abertura de instrução. Vejamos, o inquérito é encerrado. Imaginemos que, deste encerramento do inquérito, temos como resultado um despacho de arquivamento pela eventual falta de indícios. E imaginemos que nós somos assistentes. O arguido, ele não pode requerer intervenção hierárquica. Já vou explicar por quê. O arguido, em momento algum, pode requerer. A intervenção hierárquica é um instrumento exclusivo do assistente e do superior do Ministério Público. Vamos lá. Portanto, nesse inquérito, o Ministério Público arquivou pela falta de indícios, porém, nós, como assistentes, olhamos, aqui há indícios. Aqui há indícios suficientes para ser proferida uma dedução de acusação. O Ministério Público aqui está equivocado. Portanto, eu vou requerer a intervenção do superior hierárquico do Ministério Público. Ou seja, eu vou requerer ao procurador-geral que o procurador deduza a acusação no lugar do Ministério Público, uma vez que há indícios suficientes para acusar. A intervenção hierárquica também tem uma outra face. Imaginemos que nós, na qualidade de assistente, nós temos a atribuição de requerer diligências que afigurem necessárias para a descoberta da verdade. O Ministério Público, na qualidade de presidente do inquérito, não produz essas diligências. Nós requeremos a oitiva, testemunhas, perícias, etc. E o Ministério Público, de modo algum, produz esses meios de prova. No final das contas, ele profere um despacho de arquivamento. Ora, o Ministério Público foi displicente. Nós requeremos os meios de provas necessários para demonstrar os indícios que pesam contra o arguido e ainda assim o Ministério Público arquiva. Portanto, neste caso, nós podemos requerer a intervenção hierárquica ao superior do Ministério Público para que o procurador-geral produza essas diligências e, após a produção dessas diligências, ele venha concluir que há indícios e que ele deduz a acusação. Perfeito. Portanto, ou seja, no final das contas, ainda que o Ministério Público arquive um inquérito, o assistente, nesse caso em particular, ele tem a possibilidade de tentar reverter isso mediante a intervenção hierárquica. Lembrando que a diferença principal entre a intervenção hierárquica e o requerimento de abertura de instrução reside nos seguintes aspectos. Primeiro, na intervenção hierárquica, é só o assistente que pode requerer. Na intervenção hierárquica, eu vou requerer que sejam produzidas provas ou vou requerer que seja deduzida a acusação com fundamento de que há indícios no processo. Ponto. No requerimento de abertura de instrução é diferente. No requerimento de abertura de instrução, eu não vou discutir se vai ser deduzida uma
uma acusação ou não. Eu simplesmente vou informar ao juiz de instrução que há indícios e que, portanto, ele deve ser submetido a julgamento, ou seja, pronunciado, ou eu vou discutir a qualificação jurídica dos fatos, ou seja, se ele vai a julgamento a responder por um crime ou por outro. No caso do assistente, obviamente que ele vai requerer que o arguido seja submetido ao crime mais grave. Perfeito. Então, nesse curso que o professor Dr. Manuel está disponibilizando para a gente, que, se eu não me engano, vai ser entre 1º e 30 de novembro. Sim, né? senhor. Um curso onde vamos fazer a biópsia, a autópsia, a biópsia, o raio-x de toda essa fase da instrução criminal. Exato. Com esse brilhantismo que o professor tem. E aí eu queria, assim, aproveitar e perguntar se a pessoa que está nos assistindo quer fazer o curso, como é que faz a inscrição? Como é que pode se inscrever? Bom, eu disponibilizo meu e-mail ou meu contato para que a pessoa entre em contato comigo, certo? Nós combinamos as coisas e faz a inscrição. Lembrando que, na verdade, nós estamos a fazer um aparato geral do que é a instrução, do que é a interdição hierárquica, mas a fase de instrução é muito mais robusta e ela tem alguns detalhes que nós precisamos discutir de maneira mais profunda. E são esses detalhes que fazem toda a diferença na defesa criminal. Por exemplo, o requerimento de abertura de instrução ele é atrelado ao princípio da vinculação temática. Ou seja, toda a instrução ela vai ser debruçada acerca do que consta no requerimento de abertura de instrução. Ali vai ser o nosso palco de debate. Como eu vos disse anteriormente, a acusação particular equivale à acusação pública. E a acusação particular ela tem que ter todos os requisitos de uma acusação pública, inclusivamente demonstrar de maneira categórica se houve dolo, se houve culpa, se não houve, etc. Porque se tivermos uma acusação pública deficiente, poderemos requerer a abertura de instrução com o escopo de derrubar esta acusação. Até mesmo porque, à luz do princípio da vinculação temática, distintamente como ocorre no processo civil, o juiz não pode chamar o assistente a aperfeiçoar o requerimento de abertura de instrução. Portanto, fez um requerimento de abertura de instrução que não elucidou as circunstâncias do fato, isto pode ser perfeitamente derrubado em um requerimento de abertura de instrução. Então o juiz vai ficar ali, o juízo, né, o julgamento vai ficar adstrito exatamente ao que foi colocado ali, como se fosse possível uma petição inicial, né? O que não está pedido não vai ser deferido. Então, Exato. Se isso não for feito com precisão cirúrgica, corre-se o risco ali de não se praticar justiça, não é isso? Exatamente, até mesmo porque, à luz do princípio do contraditório, o arguido ele vai se defender dos fatos que contém, na acusação pública ou privada. Se a acusação particular não contém os fatos essenciais que me acusam, logo, a minha defesa encontra-se manifestamente obstruída. Portanto, trata-se de uma acusação pública que padece de nulidade. E uma acusação enferma não pode prosseguir. E eu posso conseguir derrubar isso na abertura de instrução, sem submeter o meu cliente ao constrangimento de um julgamento, de uma sentença, etc, 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 etc. Portanto, há vários aspectos da instrução que no nosso curso nós iremos apreciar. E para quem milita na área criminal, isto vai ser fundamental porque vai abrir os nossos horizontes. É claro que não é em todo processo
que é inteligente utilizar a abertura de instrução. Porém, a prática nos ensina que os órgãos de polícia criminal e o Ministério Público, em muitas das vezes, produzem um inquérito deficiente. E é na deficiência deste inquérito que nós iremos nos respaldar e que nós poderemos evitar que o nosso cliente vá para um eventual julgamento, seja condenado, etc, etc, etc. Doutor, nós sabemos que, assim, infelizmente, né, ainda mais para quem está na condição de arguido, a justiça é lenta. Então, o cliente permanecer arrolado a um processo na condição de arguido, e às vezes pode ter até alguma limitação ali de direito dele, isso gera um constrangimento muito grande. Então, manuseando bem, sabendo operar, manejar essa fase de instrução, evita-se que o processo se prolongue no tempo, no tempo, que o arguido seja logo liberado daquilo, né? Porque a gente sabe que o arguido aqui em Portugal, o réu no Brasil, né? E o réu aqui também no processo civil, quem está na condição de réu quer que aquilo acabe logo. Exato. Às vezes o réu fala assim, olha, eu prefiro ser logo condenado e acabar isso do que ficar o processo. Então, só o processo em si já é um martírio. Então, existe um ganho também real para o próprio arguido de se ver liberto da questão do processo num curto espaço de tempo, né? Porque nós vamos estar evitando aí exatamente a questão, se for o caso de conseguir uma anulação do inquérito, vamos estar evitando que se tenha a fase de julgamento, não é isso? Claro, Souto. E, por exemplo, no inquérito, por mais que na prática a gente pense que não, há muitas nulidades. Imagine, por razão de sigilo profissional, nós não podemos citar nome, citar o processo, etc. Claro. Podemos citar circunstâncias. Eu já tive processos em que, na fase de inquérito, o arguido ele não foi notificado para prestar declarações. Prestar declarações é um direito do arguido. À luz dos princípios da não incriminação e do princípio do contraditório, o arguido ele pode ou não prestar declarações. Porém, a lei nos diz que é obrigatório o arguido ser notificado na fase de inquérito para, se querer, prestar declarações. Em muitos inquéritos, eu não vejo essa notificação. Não vejo. E, portanto, daí eu posso conseguir uma nulidade no inquérito. Já na fase de instrução. Portanto, o diabo ele mora nos pormenores. E é justamente nos pormenores em que nós nos agarramos e conseguimos decisões favoráveis aos nossos clientes. E é justamente essa a ideia do nosso curso. Aliar esse conhecimento teórico à prática forense e, com isso, estarmos cada vez mais preparados para eventuais processos que tenhamos que patrocinar. Falando no curso de novo, é de 1º a 30 de novembro. É todos os dias? Quais os dias da semana? Qual o horário? Como é que vai ser isso, doutor? A nossa ideia é fazer 3 vezes na semana, às 20 horas, que é o horário em que todo mundo já está em casa. 20 horas de Portugal, de cá de Portugal. Sim. São 20 horas aqui, são 4 horas da tarde no Brasil, né? O pessoal do Brasil que quiser fazer, é a partir das 16 horas do Brasil, 20 horas aqui em Portugal. Deve mudar, porque vai acabar o horário de verão, vai ser 5 horas da tarde no Brasil. Uhum. É um horário bom também, né? Um horário bom. E também, se tiver algum colega com alguma pergunta, algum questionamento, esse é o espaço que nós abrimos agora para esse efeito. Bom, se nenhum colega fizer pergunta, ou até antes que eles façam, eu queria assim, que, se o doutor pudesse, para abrilhantar mais ainda essa live que está assim, sensacional, vários colegas comentando aí, na fase de inquérito,
ainda na fase de inquérito, antes de se entrar na fase de instrução, a figura do advogado de defesa é um papel mais figurativo ou tem uma representação maior? Ou é algo que só acompanha, você só vai acompanhar o arguido ali e não pode falar nada? Você podia falar um pouco sobre isso, apesar de não ser o tema do curso, né? Claro, Mas eu claro. acho que interessa para os colegas. Eu sempre digo que nós temos que, para construir um prédio, começar da base e, posteriormente, construirmos uma fortaleza. A resposta que eu lhe dou vai depender do processo. A lei, na qualidade de defensor, nos atribui a incumbência de requerer provas, requerer diligências que eventualmente sejam pertinentes para demonstrar a descoberta da verdade real. E com isso, quem sabe, conseguir um despacho de arquivamento do inquérito por falta de indícios. Eu me digo que, na prática, a maioria dos meus processos, eu procuro ser atuante na fase de inquérito. Por quê? Porque em muitos processos, quando nós passamos a contribuir com as autoridades e demonstrar que o nosso cliente não é aquela figura monstruosa que construíram, isso nos auxilia, no encerramento do inquérito, de evitar uma acusação ou uma acusação por crime mais grave, ou evitar até mesmo que o arguido seja preso preventivamente. Porque imaginemos, atualmente, vivemos o período da violência doméstica. Não só contra mulheres, mas também contra o homem. Toda e qualquer conduta, as autoridades judiciárias qualificam como violência doméstica. Entretanto, a violência doméstica ela tem requisitos muito estreitos para se configurarem como tal. Nem toda conduta violenta é violência doméstica, nem toda injúria se qualifica como violência doméstica. E eu já peguei inquéritos em que o meu cliente ele foi indiciado por violência doméstica. E no decorrer do inquérito oferecemos testemunhas, pessoas do trabalho, da convivência dele, provas que estavam gravadas em câmeras, e com isso tentamos desconstruir aquela imagem de agressor. E evitamos, assim, uma acusação por violência doméstica, mas sim por ofensa à integridade física. E isto já é uma vitória muito grande, porque como a violência doméstica se trata de um crime mais grave, ele correria o risco de ser condenado em pena de prisão efetiva, em responder no processo preso preventivamente e etc, etc, etc. Então se ganha aí antes ainda mesmo de começar o jogo, né? Uma doutora aqui está perguntando em qual hipótese é melhor que o arguido não preste declaração no inquérito. Em quais condições é melhor que ele não preste, fique em silêncio, né? Exerça o direito de ficar em silêncio? Em qual hipótese é melhor ele falar? O doutor pode comentar sobre isso? Sim, senhor. Doutora, essas respostas, elas muitas vezes têm um fundo muito subjetivo, porque cada colega tem estratégias distintas e tem uma forma de trabalhar distinta. Eu vou lhe dizer por mim. Eu procuro, antes de tudo, todas as vezes que sou contratado para atuar em determinado processo, impedir acesso aos autos, acesso ao inquérito. Por quê? É no inquérito que a senhora vai poder ter a certeza se é melhor o arguido ficar calado ou falar. Se as provas que estiverem no inquérito forem provas frágeis, provas quebradiças, e o seu cliente efetivamente não tiver vínculo nenhum com o fato criminoso, ora apurado, a minha orientação é falar. Porque se ele falar, isto pode esclarecer ao Ministério Público que ele nada tem a ver com aquela situação, e o inquérito será arquivado. Agora, se for o caso de um processo muito complexo, e muitas das vezes nós temos que defender o arguido sem ter acesso aos elementos do inquérito previamente, como, por exemplo, quando o arguido ele é submetido a primeiro interrogatório judicial de arguido detido.
O arguido está na casa dele, a polícia chega, detido, vai para o tribunal e vai ter que ser ouvido naquele dia. E ele nos contacta e nós aí não temos como ter acesso ao inquérito para ponderar se é melhor falar ou não. Nesse caso, em particular, eu opto ao direito ao silêncio. Não diz nada, você vai ter oportunidade em outras fases processuais para falar, deixe-me estudar aqui o inquérito, ver aqui o que é que há, e em outra fase processual nós ponderamos se é conveniente ou não falar. Portanto, eu espero ter sido claro com a sua tutora. Muito obrigado pela sua pergunta, e se tiver mais alguma dúvida, fique à vontade. Doutor, deixa eu fazer. Situação igual acontece, por exemplo, quando o arguido é convocado para comparecer na esquadra, para prestar ou na PJ, para prestar suas declarações, e quando ele chega ali, o inquérito, por exemplo, tem 300 folhas, por exemplo. É claro que em 5 minutos o advogado não vai conseguir tomar pé do que está acontecendo. Nessa hipótese também é mais prudente optar pelo silêncio? Exato. É mais prudente porque nós não sabemos o que há ali no inquérito. Eu sempre tento, quando possível, estudar o inquérito antes de qualquer diligência, porque o inquérito pode abarcar provas proibidas, o inquérito pode abarcar muitas unidades, e por isso é sempre bom estar preparado para comparecer em alguma diligência, tendo conhecimento do conteúdo do inquérito. Mas a regra é silêncio. A regra é silêncio. A gente só fala no inquérito quando tiver bastante convincente de que aquelas provas ali são quebradiças, contraditórias e, portanto, não tem pernas para andar e consubstanciar em uma decisão de dedução de acusação. E também, doutor, se também acontecer o contrário, se eu pegar o inquérito e temos ali fotos, temos documentos, temos testemunhas, temos declarações, enfim, já está um inquérito altamente robusto. Numa hipótese dessa, em que a gente lê, a gente fala assim, não, realmente o nosso cliente aqui vai ser condenado. Nessa hipótese também, a estratégia também seria permanecer em silêncio ou confessar? Existe essa hipótese também? Porque, na verdade, muitos pensam que confessar não é uma estratégia de defesa, pelo contrário, é sim. Em determinados processos, quando as provas elas são irrefutáveis no sentido de indicar que o nosso cliente é o autor daquele fato criminoso, o melhor é confessar. Por quê? A confissão vai fazer com que ele tenha uma pena reduzida. Se ele for primário, isto vai reduzir a pena. Se ele tiver condições sociais favoráveis, se for integrado na sociedade, isso serão circunstâncias atenuantes que irão implicar na redução de pena. E com isso, ele vai ter uma hipótese muito grande de ser condenado a uma pena de multa ou a uma pena de prisão suspensa. Portanto, colegas, a orientação que eu dou nesses casos é confessar, porque vai ser melhor para o seu cliente. Porque, às vezes, isso também não é só teórico, isso é prática. Os juízes aqui não são bobos. Portanto, quando o arguido insiste numa tese em que é totalmente impertinente, às vezes os juízes, com isso, olha, pena de prisão. Já a confissão, ela traz aquela sensação de arrependimento, de não repetir o ato, e, portanto, isto pode ser mais benéfico para o cliente. E o nosso objetivo é sempre esse, né, doutor? É sempre fazer aquilo que for melhor para o cliente, defender exatamente o interesse do cliente, como o senhor falou, né? Muitas das vezes até confessar é a melhor estratégia, né, em algumas hipóteses. Eu tive um caso recente, me lembrei agora, o doutor falou em multa, eu tive um caso recente em que o processo ainda está na fase de inquérito, e o Ministério Público fez uma proposta de
efetuar a suspensão do processo por 18 meses e o arguido fazer um pagamento para uma instituição de caridade e comprovar nos autos essa doação para a instituição de caridade, e com isso o processo fica suspenso e por esse período, feita a prova, termina o processo. Ainda na fase de inquérito. E é interessante que, assim, é uma autonomia que o Ministério Público em Portugal tem, que a gente não vê isso no Brasil, né? Tanto é que em Portugal se fala magistrado do Ministério Público, né? O senhor podia falar um pouquinho sobre isso também, que eu acho também isso... Aqui, na verdade, o Ministério Público ele tem muito mais atribuições, liberdade e poder. Tanto que, na verdade, o Ministério Público preside o juiz de instrução, ele tem o papel de defensor dos direitos e garantias fundamentais. Fora isso, quem comanda o inquérito é o Ministério Público. É claro que, em determinadas circunstâncias, só quem tem atribuição é o juiz de instrução, como primeiro interrogatório judicial de arguido detido, aplicação de medida de coação, declarações para memória futura, tudo isto é conduzido pelo juiz de instrução, chamado JIP. O resto é Ministério Público. Inclusivamente, o Ministério Público pode, na fase de inquérito, propor a suspensão provisória do processo e evitar que o processo vá para julgamento. Tanto é que, pela legislação brasileira, o Ministério Público só pode arquivar um inquérito com autorização do juiz. Aqui não. Aqui o Ministério Público pode fazê-lo sem precisar de nenhuma validação judicial. Muito interessante. A colega perguntou aqui se o comparecimento numa organização de polícia criminal ou no Ministério Público, que nós somos chamados na urgência, os órgãos são obrigados a franquear a vista ao inquérito para o advogado? Soutora, isso depende do processo e depende da diligência. Imagine que se trata, a senhora mencionou diligência urgente. Uma diligência urgente é o primeiro interrogatório judicial de arguido detido. Nesse caso, o tribunal ele nos fornece algumas peças, o mandado de detenção, nos fornece também os motivos pelos quais ele está a ser indiciado e, portanto, previamente o que temos acesso é isto. Se for uma diligência no Ministério Público para ele ser ouvido e o processo não estiver sob segredo de justiça, aí sim a autoridade do Ministério Público pode nos fornecer os autos para darmos uma vista de olhos até o encerramento do interrogatório. Fora isso, se o processo estiver sob sigilo, não pode. Mas tem algumas diligências que, pela sua natureza, embora o processo seja público, nós não conseguimos ter acesso. É muito, muito esclarecedor. Aqui em Portugal, eu notei que realmente o acesso aos autos é mais restrito. Já teve hipótese de eu pedir ao juiz para ver os autos e o juiz falou, não, mas para que você quer ver? E no primeiro momento eu achei até aquilo engraçado, né? Falei, para que eu quero ver? Para poder falar, né? Como é que eu vou falar sem ver? Mas existe realmente essa cautela maior nessas fases iniciais, né? É claro que no transcorrer do processo a gente vai ter acesso para poder vislumbrar, mas nessa parte ainda de inquérito realmente tem essas cautelas. Doutor, entraram algumas pessoas novas aqui na sala, que eu acho que não acompanharam desde o começo. Então, se o doutor pudesse falar mais uma vez, antes de nós encerrarmos, sobre o curso que o doutor vai estar ministrando sobre instrução criminal, né, falando data, forma de inscrição, se o doutor pudesse falar mais uma vez. Ok, obrigado, doutor, pela palavra, pela oportunidade. O tema tratado nessa live foi acerca de uma fase processual que, embora seja facultativa, é de suma importância no processo penal, que é a fase de instrução. A fase de instrução
se ela for bem conduzida e se ela tiver fundamento, ela pode evitar que o nosso cliente seja submetido ao julgamento e, com isto, evitar uma condenação e demais gravames que nós sabemos. A fase de instrução ela tem inúmeras regras e tem peculiaridades próprias da sua natureza. E, portanto, eu estou a ministrar um curso que tem como objetivo analisar toda a fase de instrução e aliar esse conhecimento teórico à prática forense. Eu, na verdade, administrei um curso de inquérito e, portanto, superado o inquérito, agora vamos falar um pouco sobre a instrução. E, portanto, colegas, na instrução, a depender do processo que vocês pegarem, vocês podem evitar que o cliente de vocês vá para julgamento. Por isso é muito importante analisar o instituto, analisar as questões jurídicas que envolvem o instituto e, principalmente, as suas regras específicas. Tendo domínio deste conhecimento e pegando um inquérito que seja mal conduzido pelos órgãos de polícia criminal e o Ministério Público, eu não tenho dúvida de que aí temos sucesso nos nossos processos. É a combinação perfeita, né? Se o nosso objetivo realmente é defender o nosso cliente, a gente precisa conhecer com profundidade a questão que nós vamos estar manejando. Exato. Doutor? Diga, doutor. Diga. Pode falar, pode falar. Quem quiser se inscrever, pode mandar mensagem para o meu Instagram. Eu forneço meu e-mail, os meus contatos. E também podemos conversar. Quem quiser tirar alguma dúvida também, eu estou sempre disponível aos colegas. Até mesmo porque a ideia dessas mentorias é auxiliar os colegas que vêm do Brasil e muitas das vezes não conseguem ter acesso à prática, ou então, quando vão para a prática processual portuguesa, muitas das vezes não sabem para onde ir, com quem falar, não sabem por onde percorrer. Portanto, com vistas a essa necessidade, eu decidi criar esses cursos, que são tanto no nível teórico quanto práticos, para ajudar você, colega, que veio do Brasil, que tem o sonho de advogar aqui e de que precisa de uma ajuda, precisa de um começo. Nós estamos aqui. Quando eu me formei, eu sou algumas décadas mais velho do que o doutor Manuel. O doutor Manuel é um brilhante, é jovem e brilhante advogado. Eu sou um advogado velho apenas. Mas quando eu me formei, não havia Google, não tínhamos o Google. Então a gente não tinha como pesquisar. Eu me lembro que assim, eu saí da faculdade, minha carreira toda, durante o curso todo, eu trabalhei num escritório de advocacia, mas quando eu me formei, você se sente ali no mundo real, fala, meu Deus, e agora como é que eu faço? E eu lembro que eu comprei um livro chamado Manual do Advogado, e ali tinha eu copiei dali várias petições, né? A gente fazia petição na máquina de escrever, então ali foi uma bússola para mim muito boa. Hoje, no Brasil, a gente tem a internet, joga no Google e você encontra ali modelo de petição que você quer. Você botar até especificar a cor do carro, vai vir ali a petição, né? E isso aqui em Portugal não acontece. Aqui em Portugal a gente não tem tanto material, né? Então, assim, o curso que o doutor está fazendo, assim, é um diferencial no mercado, porque, assim, a gente não acha. Eu sou testemunha disso. Eu cheguei aqui, eu fiz o seu primeiro curso de inquérito. Eu cheguei aqui, a gente procura na internet, a gente corre atrás, não acha. Quando vê livros, os livros também são caríssimos em Portugal, muito mais caro do que no Brasil. A gente não tem a diversidade de material. Então, assim, parece que o direito aqui ele fica meio que oculto, né? E o doutor, como falou no começo da live, o doutor é uma gota de luz, né, no meio dessa escuridão que a gente se encontra, que o advogado brasileiro chega aqui meio perdido, né? E o doutor, com certeza, aqui é um referencial, não é uma gota de luz, é um farol que realmente nos dá uma
uma orientação excelente. Eu fico Os muito... colegas que quiserem fazer o curso, eu não vou deixar o senhor falar por enquanto, estou brincando, mas os colegas que quiserem fazer o curso, eu indico, porque o Dr. Manuel é assim, um profissional excelente, é excelente, trata-se de excelência, não tem outra palavra. Doutor, desde já, eu agradeço pelas suas palavras, embora merecidas. Quem tem muito que aprender com o senhor sou eu. Na verdade, eu quando cheguei aqui, eu presumi que haveria tudo na internet, petições na internet, quando eu pesquisei. Olha, no Brasil, há livros em PDF completos pelo Google, é só baixar aqui no mar. Portanto, foi muito árduo a gente construir esse conhecimento para poder atuar na prática. Portanto, essa live também eu faço em homenagem ao meu tio, que eu havia dito, Dr. Arnaldo Lopes, que já se foi, que ele esteja ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele me inseriu no mundo jurídico, especificamente no mundo do processo penal, e, portanto, a inspiração que eu tenho todos os dias para ser um profissional na área melhor é ele, porque ele é o melhor. E não importa o como eu me esforce, eu nunca vou chegar no nível dele, mas eu vou tentar fazer jus ao sangue dele que corre nessas veias. E eu espero que lá do reino dos céus, que eu tenho fé que ele esteja olhando por mim e me inspirando cada vez mais a tentar ser uma pessoa melhor, um profissional melhor e também poder ajudar os colegas que precisam e que querem militar na área. Agradeço também a minha família que acompanha a live, minha mãe, minha tia, minha avó, também a minha esposa. Agradeço a todos, agradeço ao colega, principalmente, que me aturou durante esses minutos. Saiba que eu, por fora dessa conversa toda formal, eu e o doutor Alexandre temos aí uma afinidade muito grande, eu acho ele muito bonito, com um sorriso bonito, entendeu? É lindo ele, né, pessoal? Mas... tem que tirar para quebrar o gelo. Mas é isso aí, olha, valeu. Doutor, eu quero repetir mais lives com o senhor, porque eu tenho todo prazer em debater acerca desses assuntos, em poder dividir o pouco que eu sei para os colegas. É muito prazeroso. Olha, tirando a grande inveja que eu sinto da sua franja no cabelo, que eu não tenho, eu quero destacar aqui assim, que, além da brilhante aula de direito que o colega deu, o colega também falou aqui em legado, né? Deu uma aula aqui sobre legado, o legado que o seu tio deixou. Eu falo muito sobre isso, né? A gente passa pelo mundo e é muito importante que a gente deixe um legado, que a gente deixe algo plantado. O seu tio deixou algo plantado no seu coração, deixou um legado, e hoje a memória dele aqui foi enaltecida através do legado que ele deixou e pela gratidão que o doutor também demonstrou por ele. Então, falamos aqui, na verdade, de alguns institutos jurídicos, mas falamos de dois valores humanos muito grandes, legado e gratidão. Então, eu quero lhe agradecer, doutor, por isso, essa aula completa aqui que o senhor deu para a gente. E se nenhum colega mais tiver nenhuma pergunta, eu quero só agradecer a todos aí pela participação e dar para o doutor a palavra de encerramento, caso o doutor queira falar mais alguma coisa. Obrigado pela atenção de todos, por me acompanharam nessa tarde. Sabe que, no final das contas, o objetivo de tudo são vocês. Porque se não houvesse essa necessidade de transferir, de compartilhar conhecimento com vocês, absolutamente nada disso haveria sentido. Portanto, obrigado à participação de todos. Quem tiver interesse em se inscrever no curso, basta enviar mensagem no contatos. E, independentemente disso, quem tiver dúvida, quem precisar
de alguma ajuda também, fiquem à vontade a nos contactar. O doutor aqui sabe que eu não tenho problema nenhum em responder mensagens, ligações. Inclusive, toda vez que eu vejo ele, eu gosto de falar por vídeo para ver sorriso bonito. Talvez, né? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Que Deus abençoe todos vocês, a família de vocês. Quem estiver passando por alguma dificuldade, no fundo do meu coração, eu vou orar para que isso passe, para que seja só apenas um momento de fortalecimento. E conte conosco, não importa o que seja. Okay? Tenha uma boa tarde, fique com Deus. Obrigado, doutor. E olha, vamos tentar combinar aqui uma próxima live, se o senhor tiver essa honra de conversar com o senhor. Eu só faço a próxima live quando o doutor pagar o café que está me devendo. Beleza. Aí então, a gente marca. Antes do café não tem outra live. É um compromisso que eu faço. Essa semana agora, eu vou lhe caçar. Vou colocar no Instagram o Café Pago e a gente já sai de lá com a nova live combinada. Ok? Fechou. Aí sim. Aí está fechado. Muito obrigado. Fiquem com Deus e acompanhem esse café que eu vou pagar e a caça ao doutor Alexandre Martins. Um forte abraço. Abraço. Um forte abraço, bom sábado. Tchau, tchau. O senhor também. Tchau, tchau.